perdido na casa do pai. O irmão do filho pródigo representa o crente que está dentro da igreja, obedecendo leis, cumprindo deveres, fugindo do pecado, mas ainda assim não consegue desfrutar das bênçãos de Deus. Isso acontece muitas vezes, né? Muitas vezes a gente está na igreja e a gente parece que só tem obrigação. Eu estou me obrigando a fazer uma série de coisas. Como se Deus nos tratasse dessa forma. E, na verdade, o ponto de vista é que está errado. O problema não está em Deus, não está na igreja, está em nós. Está na nossa falta de entendimento do que de fato é servir a Deus. Que é o que aconteceu com o irmão do filho pródigo. Ele vivia servindo ao pai, ele vivia fazendo a coisa certa, mas o coração dele estava no lugar errado. A motivação dele estava errada. Então, muitas vezes nós estamos dessa forma, nós estamos seguindo regras, nós estamos cumprindo deveres, mas nós não estamos plenamente entregues. O nosso coração não está plenamente entregue ao Pai. Nós não conseguimos desfrutar daquilo que temos direito. Muitos vivem dentro da igreja, mas não se sentem livres. Ele está na casa do Pai, mas não vive como filho. Ele é filho, mas se sente um escravo. É aquele crente que faz as coisas certas, porém com a motivação errada. A sua obediência não provém do coração, mas da obrigação. Esse tipo de crente nunca entendeu o que é ser filho de Deus. Nunca conheceu o amor do Pai. Infelizmente, muitos estão na igreja por uma mera obrigação. Obedecem, mas não têm alegria. Estão na casa do Pai, mas vivem como escravos. Então é por isso que é comum, às vezes eu fico vendo, independente da idade. Você vê isso em jovem, você vê isso em adolescente, você vê isso em adulto, você vê isso entre solteiros, casados. Gente que é crente, serve a Deus, está na igreja, mas é aquela cara de tristeza. Nada acontece, a minha vida não está como eu gostaria. E aí a gente tende a culpar Deus. Está faltando Deus agir na minha vida. Será que é isso mesmo ou será que é você que está se comportando como um escravo ao invés de se comportar como um filho? Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente acha que não tem direito de desfrutar. Às vezes a gente acha que não tem direito de receber. Às vezes a gente acha que não, isso não é para mim. É uma coisa da mente da gente. Isso não é para mim. O irmão do filho pródigo, esse filho mais velho, ele fazia tudo certo, mas na mente dele era só trabalho, trabalho, trabalho. Ele achava que ele não tinha direito de desfrutar do trabalho, de desfrutar da companhia do pai, de desfrutar dos amigos. Olha como ele acusa. Se você prestar atenção no texto, você vai ver que ele acusa o pai. Ele diz assim: o senhor nunca me deu um carneiro, o senhor nunca me deu um cabrito, o senhor nunca me permitiu fazer uma festa. Trazendo para a nossa linguagem, né? Você nunca me pediu. Você nunca me pediu. Se você tivesse me pedido, você teria recebido. Olha o que é que a Bíblia diz, que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal, porque nós pedimos do jeito errado. O que é que a Bíblia está dizendo? Que se nós pedirmos do jeito certo, nós vamos receber. Se a gente pedir da maneira certa, com a motivação certa, a gente vai receber. Porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Para mim, um dos versículos mais fantásticos da Bíblia, mais assim, na verdade são alguns versículos, mas esse texto, ele deveria ser tão libertador na vida do crente, porque esse é um texto dirigido aos crentes. Jesus estava falando aos crentes, Jesus estava falando aos discípulos, quando ele diz: até agora vocês não me pediram nada, peçam e vocês vão receber. Para quê? Quem lembra do restante do texto? Para que a alegria de vocês seja completa. Interessante, Jesus falava de aflições, Jesus falava de problemas, Jesus falava que o mundo é assim mesmo, que a gente ia ter problema, que a gente ia ter tristeza, que a gente ia chorar, que a gente ia ter uma série de situações complicadas. Ele não veio dizer que era mar de rosa, mas ao mesmo tempo ele diz: você também, no meio desse furacão, que é o mundo, que é o sistema, que é tudo isso que a gente vive, ele diz: no meio de tudo isso, você pode ter alegria. No meio de tudo isso, você pode ser pleno. Então, se isso não está acontecendo, é porque alguma coisa em nós precisa ser mudada. Porque a alegria, ela independe de situações, de circunstâncias, de adversidades. Eu posso passar por um problema, passar por uma situação, mas eu posso, ao mesmo tempo, ter alegria plena.
Porque eu não vou morar no problema, eu não vou morar naquela dificuldade, eu não vou morar naquela adversidade. Aquela adversidade vem e passa. Agora, se a minha vida parece que eu estou morando na adversidade e tendo picos ou momentos de alegria, então alguma coisa em mim, no meu entendimento do que é servir a Deus, precisa ser mudado. Alguma coisa em mim está errada. Minha mente está errada sobre o que é servir a Deus. Então, esse é o foco de hoje. Você precisa entender. O que está acontecendo comigo que eu vivo triste? O que está acontecendo comigo que eu ainda não estou desfrutando dessa alegria? É a minha mente que precisa ser mudada, é a nossa mente que precisa ser mudada. Você não é escravo de Deus, você é filho de Deus. É difícil a gente entender essa questão do escravo nos nossos dias, apesar de que todo mundo estudou sobre a escravidão na escola, todo mundo teve um momento que lá na matéria de história você teve esse momento de entender, de conhecer a história da escravidão no Brasil e no mundo. Mas não faz parte do nosso contexto. Quando vocês nasceram, graças a Deus, isso já não fazia parte. Talvez por isso seja difícil entender. Quando a Bíblia diz, você não é mais escravo, você é livre. Porque o contexto bíblico, no contexto bíblico, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, escravidão era uma coisa normal, comum. Os povos escravizavam. Você conquistava uma nação e ali aquela nação se tornava escrava. As pessoas compravam escravos. Isso era uma coisa culturalmente aceita, assim como durante muito tempo foi aceito no Brasil e no mundo inteiro. Então, nos tempos bíblicos era muito mais simples de entender do que hoje, porque aí na sua mente o que é um escravo? O que a gente entende na pele de escravidão? Nada. Nada. Porque a gente até maximiza as coisas, né? Se trabalha muito, se o patrão é muito duro, se trabalha muitas horas, eu sou um escravo. Você não sabe o que é escravo. Porque por mais que você trabalhe, que você tem seu salário, você tem sua liberdade, então é difícil a gente contextualizar certas coisas trazendo para a nossa realidade, porque é uma realidade totalmente distante, né? Mas entenda, às vezes, emocionalmente e espiritualmente, nós agimos como escravos. O escravo, ele não tinha direito a nada. O escravo, ele vivia ali para servir o seu senhor. Então, olha só o que é que a Bíblia está dizendo, que muitas vezes nós agimos como escravo, como se Deus nos escravizasse. E em momento algum, Deus chega para nós e diz assim, vocês são meus escravos. Não, Jesus vem e diz, o nosso Pai, ele vai orar, Pai nosso, vocês têm um pai, vocês não têm um senhor de escravos, vocês não têm um dono de escravos, vocês têm um pai. Jesus veio para mudar essa mentalidade religiosa. Só que o que acontece? Tem alguma coisa muito errada na gente, que volta e meia a gente vai para esse lugar de escravo e não de filho. Aí até na hora de pedir, de fazer uma oração, a gente pede como escravo, a gente não pede como filho. Então a gente precisa ser liberto dessa mentalidade de escravo. Porque somente o escravo tem motivos para viver uma vida infeliz. Porque, imagine, por mais que você trabalhe, por mais que você sirva, por mais que você se esforce, você não passa de escravo. Aí Jesus está dizendo, Jesus vem e diz assim, a mentalidade de vocês está toda errada. Vocês estão pedindo como se vocês fossem um escravo. Vocês estão agindo e vivendo como se fossem escravos. A cara de vocês é de escravo, a atitude de vocês é de escravo, a postura de vocês é de escravo. Aí Jesus está dizendo, vocês são filhos. Filho tem liberdade, filho é querido, filho é amado. Filho, quando pede, na motivação certa, do jeito certo, vai receber. Quando o pai diz não para um filho, ele diz não para o bem. Olha o que Jesus está ensinando. Que esse relacionamento com Deus não é de um Deus ruim, um senhor de escravos com meros mortais. Não, Jesus veio, o Novo Testamento é para mudar essa mentalidade, para dizer, olha, vocês não têm um carrasco, vocês têm um pai. Até a forma de orar, Jesus ensina o jeito de orar. Ele diz, quando você for orar, não ore como se Deus fosse alguém distante. Quando vocês forem orar, orem, Pai, Pai, chame de Pai. Porque é isso que ele é. Então você entende? É a mente da gente. Aí essa tristeza que muitas vezes vem, essa angústia que muitas vezes vem, é por causa dessa falta de entendimento. É porque a gente não entende que tem um pai.
É porque a gente não entende que tudo que Deus quer para a gente é o melhor. Se a gente entendesse, a gente vivia com um sorriso daqui a aqui. Porque mesmo nos momentos mais difíceis, a gente saberia, não, meu pai está comigo. Mas é uma sensação de abandono tão grande como o irmão mais velho do filho pródigo, que impede a gente de desfrutar. Deus não quer só o seu serviço, seja você um obreiro, seja você alguém que trabalha no reino, que faz algo para o reino. Deus não só quer o seu serviço, Deus quer que você desfrute das recompensas do seu serviço. Deus quer que você desfrute das recompensas da sua obediência. Deus quer que você desfrute das recompensas de ter comunhão com Ele. Não como um escravo, porque o escravo não senta na mesa junto com o pai de família. Só o filho, só a família, só quem tem intimidade. Então você não vai comer lá no lugar dos escravos, você vai comer na mesa. Então é a mente que muda. Peraí, eu não sou essa pessoa, tá errado, eu que estou me achando assim.